Bom, meus companheiros, vamos retornar agora do nosso breve intervalo com a materialização do material das pesquisas que nos chegaram, que vira a nossa famosa colinha. E, graças aos amigos espirituais, precisamos receber esses materiais mesmo, né? Senão fica muito difícil. Ainda mais quando entra um item como este, metempsicose, né? Que já falamos lá no vídeo anterior, que é uma forma, uma transmigração da alma que não necessariamente ocupa o mesmo padrão, vai. O ser humano vai ocupar, a alma vai ocupar o mesmo corpo do ser humano a partir do momento que já somos seres humanos e desencarnamos. Ali existe a previsão que um ser humano pode reencarnar num vegetal ou num animal. Bom, isso aqui é estudo lá para frente, bem lá para frente desse capítulo, né? São várias perguntas. Bom, vamos começar com os minerais e as plantas, que já está de bom tamanho. E para não se alongar, já vamos iniciar. A pergunta 585, ela nos fala o seguinte: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Vamos lá? A materialização ficou assim. Vamos fazer uma diferente divisão como pede lá. Pensar em um mundo material, teríamos 2 classes, dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Mas do ponto de vista filosófico, podemos dizer que ela se divide em 4. Mineral, vegetal, animal aqui dotado de instinto e não inteligência, tá? E o homem, que ele reúne as 3 anteriores e é dotado de inteligência. Mas em muitas oportunidades, né, fazemos aquele questionamento: quem realmente é o irracional da história, né? Mas, se fazemos mau uso da nossa inteligência e do nosso livre-arbítrio, né, como podemos ser taxados? Não é? Lembrando que a inteligência do homem é ilimitada, vejam bem, em face à inteligência limitada dos demais seres, com relação aos animais. Com relação aos outros espíritos evoluídos, somos bem limitados, né? Tanto que muitos segredos ainda continuam ocultos. Não temos a capacidade para recebermos mais informações. É como aconteceu lá no princípio, quando Jesus pisou aqui neste planeta. Falava por parábolas, não estavam preparados. Chegamos agora, após 2000 anos, ainda não estamos preparados para todas essas novidades. Mas cada qual vai sendo revelada com a necessidade que temos para poder evoluir e através da nossa evolução, do nosso conhecimento. Mas uma hora tudo será revelado. Como sempre, a perfeição de Deus, notamos em toda a sua criação, tudo funciona de forma harmoniosa. Podemos dizer assim: os minerais buscam as plantas, essas, os animais, o homem, as 3 anteriores. É a evolução tomando variadas formas. Pode até dispensar uma, né? O ser humano pode dispensar uma dessas daqui, das plantas ou dos animais, se a gente pensar no caso vegano, mas nunca dispensar 2. Todos precisamos dos minerais. Por exemplo, água, né? Faz parte dos minerais. E precisamos. Sem água não há vida, pelo menos nesse planeta. Então vamos cuidar bem do que Deus nos oferece. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida, tudo, mesmo que seja em dimensões diferentes. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo saiu dele, e ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução e a vitalidade nos vegetais, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Observe uma planta, não é? Ela busca uma luz. Sua raiz se aprofunda na terra até encontrar água. Mesmo que seja pouca, mas ela vai. Não temos no deserto
fica um tremendo tempo sem chover, calor absurdo, e uma certa época do ano floresce, mesmo seres que ficam em forma adormecidos, assim podemos dizer, bate uma água, cai um pingo d'água da chuva, saem como se fossem peixinhos, sapos. É muito interessante. Procurem vida no deserto, alguma matéria que fale sobre isso na internet. Vocês vão ver coisas fantásticas, que você olhando ali, você fala, não é possível. Mas é a mão dele. Tudo é possível. Então, meus amigos, vamos cuidar bem do que ele nos dá, dos recursos naturais. A água também, quando ela bate, está no seu curso, encontra uma pedra, ela não vai ficar batendo na pedra, ela vai encontrar um outro caminho, não é? Ela não fica brigando, ela encontra um outro percurso. São as belezas da natureza, né? Localizei uma reflexão bem interessante. Desta pergunta, é uma pergunta e uma resposta. Dessa pergunta e resposta a primeira aqui. Já paramos para pensar que o leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homem, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, mas tão somente para mostrar que os três reinos existem sempre, em todos os mundos referidos. Por isso que eu falo, nós somos dotados de inteligência comparado com outros seres daqui, os animais, mas com outros seres evoluídos, ainda temos muito a aprender. Nada mais é. Mesmo nos mundos inferiores, existem plantas, animais e água. Como no nosso caso, ainda somos um planeta de prova e expiação. Não ascendemos a um planeta de regeneração. Então, é que chama bem a atenção. Meus amigos, vocês têm aí, os mundos superiores têm, e até de uma forma diferente. Mas, por isso que eu falo, cada coisa será revelada ao seu tempo. Um sábio ensinamento. A natureza tem muitas divisões no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e da ciência, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegar a um ponto de estabelecer a harmonia na terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo o necessário para se viver. Belíssimo, né? Agora, a pergunta 586 e 587, eu vou fundir a resposta numa só, tá? O comentário. A 586, as plantas têm consciência de sua existência? E a 587, as plantas experimentam sensações? Sofrem quando mutiladas? Por que eu vou fundir na mesma? Essa pergunta me fez voltar a um vídeo publicado no dia 6/9, na segunda-feira passada, antes do feriado, pelo Sr. Freitas. Alguns seres não têm inteligência certamente, mas sentem o poder das palavras. E esse vídeo, após este vídeo de comentários e antes do áudio de encerramento da Magneide, eu vou postar esse vídeo que ele postou dia 6/9. É muito bacana e veio coincidir muito com o estudo dessa noite. Por isso que eu estou juntando as duas perguntas. Esse vídeo, ele responde absolutamente tudo. Que é o seguinte. Ele postou um vídeo onde feito pela IKEA, que é uma empresa de origem sueca, de móveis, plantas ornamentais, coisas do tipo. Então eles fizeram uma experiência com plantas, demonstrando o poder das palavras. Duas plantas iguais, com as mesmas condições orgânicas, recebiam apenas palavras negativas. Como assim, você não tem valor,
ou você não serve para nada, enquanto a outra apenas palavras positivas. Passado um tempo, o resultado ficou evidente, que elas não têm inteligência, mas sentem o que ocorre ao redor, como se fosse um filtro, absorvem tudo ao vosso redor. E ao final eu vou postar esse vídeo, que responde muito sobre isso aqui, sobre o estudo dessa noite. Né? Certamente que as plantas não pensam, a vida delas é orgânica, movida pela vitalidade que se encontra em tudo. Além desta matéria publicada pelo Sr. Freitas, que vou colocá-la após as vibrações da Magneide, temos um outro muito interessante sobre água, que já falamos em palestra quando falávamos de fluidificação da água. Foi feita por um pesquisador japonês, Masaru Emoto. Ele tinha uma teoria de que as moléculas do líquido se modificam a partir de estímulos externos, absorvendo e reagindo às vibrações do ambiente. Para demonstrá-lo, ele congelou as amostras nas quais afirma que é possível identificar diferentes formatos de cristais de água quando elas são colocadas, por exemplo, uma música clássica e um heavy metal, uma música pesada, aí vai, um funk, por exemplo, vai. Existem alterações na sua constituição, é bárbaro. Pesquisem também, Masaru Emoto. Vocês vão ver, logo aparece esse estudo dele. A matéria é longa do estudo, então não dá para mim colocar toda a matéria aqui, né? Seus achados foram publicados em um livro que chegou ao Brasil em 2004. 2 anos depois, o Sr. Emoto veio ao país pela primeira vez. Segundo o pesquisador, a água é instável e muda rapidamente. Por isso, ela capta as intenções que estão à sua volta. Como ele pensa? Eu trabalho com medicina alternativa há muitos anos e trato alguns pacientes com água, algo que não é aceito pelos cientistas. Então, decidi mostrar como isso ocorre, como a água pode memorizar informações. A consciência humana pode mudar as estruturas da molécula de água, que é o design da subsistência. Que é o design da substância. Se pensarmos que a água é o princípio de todas as coisas, podemos dizer que a consciência humana cria tudo. Para isso, fez um novo experimento, no qual as amostras de água passaram por um método mais sutil de exposição. Etiquetas, com palavras e frases grudadas nos potes, onde estava o líquido. Segundo o estudo, expressões de bondade, como as palavras gratidão, amor, paz, formaram cristais harmoniosos. Resultado diferente do verificado em recipientes com expressões grosseiras. Aqui não precisamos ter apenas... Poderíamos pensar, né? Aqui, nesse experimento dele, não era necessário só ler o que estava escrito. Mesmo as expressões grosseiras, eu não gosto de você é horrível, você não serve para nada, coisas do tipo. Ou falando assim, você é que nem Hitler. Algumas das pesquisas falavam que traziam nomes, como a outra, que você falava bondade, você falava Jesus. Pessoas ligadas à harmonia, à paz, à tranquilidade. E outras, seres não tão bonzinhos assim. Tá? Por que chama a atenção que não era necessário ler? Se você pensasse também, ele fez vários potes com etiquetas. Alguns liam, outros só pensavam. Mesmo no pensamento, havia alteração. Então, meus amigos, isso aqui também prova que pensamento é tudo. Você não precisa falar, mas pensa. Pensa, você pensando, pegando o seu pensamento, elevando para coisas ruins, não tão harmoniosas, seu dia não fica pesado? Não fica... Se fosse a família Adams, você com aquele pensamento turbinado de raiva, você teria uma nuvenzinha escura aqui em cima de você. Se você está de boa, tranquilo, a sua nuvenzinha seria clara aqui em cima. Se fosse possível fazer
criar essa ideia, vai? Materializar aqui uma nuvenzinha clara e uma nuvenzinha escura quando está aperreado. É a mesma coisa, é o pensamento, meus amigos. Pensamento é tudo. O mesmo que hoje fazemos, principalmente no trabalho de quinta, né? A força do pensamento, mas de bons pensamentos. Não fazemos o trabalho de fluidificação das águas nos trabalhos. Mesmo a Nildes, quando ela faz o passe de energização aos domingos, né? Aquilo não tranquiliza? O que eu quero dizer, não precisamos estar próximo, mas a hora que ela está falando, nós estamos quietos, elevando o pensamento. Aquilo traz uma tranquilidade. Mesmo quando as águas estão sendo fluidificadas, colocamos aos domingos, todos os dias de trabalho, que possível, e principalmente às quintas, o trabalho de saúde que é feito do nosso grupo, nós ficamos com as relações, elevamos o pensamento. Né? Não precisamos estar perto. Então, mostra o quanto esse aqui é forte, né? E é teimoso o nosso pensamento, né? Porque vira e mexe, dá umas escapulidas aí e deixa a gente na mão, não é verdade? Para tudo isso, podemos chamar que temos a ciência do inexplicável, que nas pesquisas apareceu, que eu não conhecia, que é a noética. É um novo ramo da ciência que procura explicar, por meio de teorias e experimentos, fenômenos que até agora não reconhecidos pela academia tradicional, assuntos como a cura pela fé, o poder da oração e o potencial da mente são analisados pelos pesquisadores que se debruçam sobre esse assunto, que é intrigante. Por serem temas polêmicos, infelizmente isso acontece, há pouca gente empenhada em estudá-los. Por quê? Os cientistas que o fazem são frequentemente rechaçados pela comunidade científica e assim raramente conseguem financiamento. É uma pena, né? Mas eu não sabia, realmente eu não conhecia noética, que é um ramo da ciência que procura explicar o inexplicável. É bárbaro, né? Poder da fé, da oração, fluidificação da água, pensamentos positivos. Muito bacana, muito interessante. Procurem também, tem bastante matéria na internet sobre isso. Noética. Noeetica. Bem bacana mesmo, procurem que vale a pena. A energia divina é que alimenta tudo na criação. Entretanto, não podemos esquecer que as plantas de todas as espécies são assistidas pelos espíritos superiores, entidades que conhecem profundamente a vida delas e que usam para o seu engenhoso trabalho os espíritos da natureza, pois tudo e todos têm os seus anjos, os espíritos superiores. Nesse caso, como já falamos, foram treinados e escolhidos nada mais, nada menos do que por Deus. Também existem falanges que estudam a natureza, compreendendo sobre a supervisão destas entidades mencionadas. Almas essas que depois reencarnam na Terra no campo da medicina, para fazer uso dos seus conhecimentos em favor do homem. Os mais experimentados conhecem a terapia mais profunda. O que prevalece nesta, como em outras atividades, é o amor que devemos aplicar sempre. Nesse caso, quantas não são as curandeiras, as benzedeiras, que fazem apenas por amor ao próximo? A primeira médica, né, de muitos de nós. Foi ou não foi? Uma benzedeira, a vovó que fazia o chazinho, estava com um problema, ia lá no jardim e pegava. Por que eu falei somente desse aqui? Porque, meus amigos, que alimenta tudo a criação, que eu falei aqui das plantas, que o reino animal também tem o seu anjo da guarda, seus protetores, tá? Mas eu achei muito bacana isso aqui, que através desses estudos, na espiritualidade, muitos irmãos reencarnam na medicina, homeopatia ou na medicina comum, né? Medicina tradicional, não comum, tradicional, perdão. Os experimentos que eles recebem de ensinamento lá na espiritualidade, eles vão aplicar aqui. Percebam,
todos os remédios vêm e vão, sempre são procurados na natureza. E as curandeiras, como nós já estudamos, as benzedeiras, estudamos nas lições anteriores, em muitas regiões que são remotos o acesso, Deus faz o quê? Por bondade e misericórdia, nascem esses irmãos lá com conhecimento da natureza e resolvem grandes problemas. Não vão estar preparados para fazer uma cirurgia, mas como estão em um lugar distante, eles aliviam a dor, pequenos probleminhas, desarranjo intestinal, uma dor de cabeça, um resfriado e tal, eles têm as ervas. As outras, eles conseguem dar uma estabilizada até que se encontre um hospital, um posto de saúde, sei lá, coisa do tipo, onde haja recurso suficiente para um tratamento mais difícil, mais prolongado, se for. Mas eu achei muito bacana nas pesquisas aparecer isso. Muitos dos nossos médicos começam seus estudos lá na espiritualidade e depois aplicam aqui por misericórdia divina. Um mentor nos adverte: não se deve destruir a flora, a não ser quando necessário para a fabricação de remédios, casas, enfim, por coisas úteis em benefício da humanidade. A flora tem quem vele por ela, por ordem de Deus, assim as águas como o ar, assim a terra, os minerais. Todos são assistidos por Deus. Os espíritos de todas as ordens estão espalhados por toda a criação, ajudando em tudo que Deus ordenar, muito mais do que pensamos. Por exemplo, agora nos estudos, inteligências inferiores e superiores estão ao nosso redor, uns ajudando, outros aprendendo e por vezes outros tentando atrapalhar. Quando a gente se perde e tal, é nada, a gente não vai pôr culpa neles não, a gente se perde porque a gente se distrai alguma coisa aqui ou erra. Mas tem aqueles que ficam também querendo que dê errado, não é? Você publica errado, coisa do tipo, não abre o vídeo. Meus amigos, faz parte. Às vezes tem essas interferências, mas, amigos, quem está perdendo quer virar o jogo, quer ganhar o jogo, vai ser assim o tempo todo. Então a obrigação é nossa de estarmos ali focados, né? Como fala minha filha, foco. Vamos ter foco. Tipo, aqui eu coloquei uma brincadeira. Tem alguns irmãos que atrapalham, falando assim: pô, mas esse gordinho fala muito, né, meu? Vamos fazer ele errar um pouco para ver se ele acaba logo isso aí. Como já falamos, esse planeta é uma grande escola. Temos o pessoal do fundão, os da frente, e temos também os que ficam no meio, né? Que também precisam fazer as suas escolhas, né? Ó, como eu falo, né? Acontece de dar umas bagunçadas. Agora voltou o som, mas deu uma parada. Mas, enfim, faz parte do jogo, faz parte do estudo. As plantas não pensam, mas estão evoluindo, como todas as criações de Deus. Essa frase é uma bela verdade. Essa é a justiça de Deus. É o amor devolvendo os frutos das sementes plantadas por quem agora se alimenta. Bacana, né? Continuando, um mentor falou o seguinte: a natureza é divina por obedecer às leis de Deus. Ela é força renovadora que transforma todos os reinos e faz com que eles mudem sempre, alcançando mais um degrau na evolução. Na evolução espiritual. E quando chega no homem, já dotado da razão, Deus deixa algo para que ele possa fazer por si mesmo, por já conhecer a função da lei. Resumindo, se as plantas não pensam, os homens pensam. Por isso devemos crescer mais rápido. Usando o esforço, teremos a nossa evolução e nossa luz na consciência. Amigos, por hoje é só. Ele ficou em tempo aqui, não tão longo como os anteriores. Mas agora, ao final, eu vou postar o vídeo que o senhor Freitas postou no dia 6/9. Assistam. Eu vou postar antes das vibrações da Magnete. Depois, o espaço estará aberto aos comentários de todos. Quem queira fazer algum comentário. Quem queira falar também, já se adiantar um pouco de metempsicose, porque é um tema palpitante que nós vamos abordar lá na frente, né? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui
minerais e as plantas. Esse estudo aqui, ele vem muito a calhar com a condição hídrica que estamos vivendo. Quando era criancinha, faz tempo, né? Ah, isso nunca vai acabar, a água não acaba, é que nem petróleo, nunca vai acabar. Já descobrimos que não é assim. Se não cuidar bem, acaba sim, meus amigos. Não tem aquele negócio. Quantas obras, quantas construções não foram feitas? Antigas bicas, né, que a gente falava, que nós tínhamos aí várias, em vários bairros. Eu era pequeno, eu morava perto ali da Salim Faramaluf, tinha ali umas bicas no meio de um terreno e tal, tinha até peixinho, tipo lebiste, né? Quem conhece vai ver, os peixinhos pequenininhos, coloridos, você achava muito ali, você pegava muito. Aí vem metrô, vem construção, vem o progresso desenfreado do homem que não conserva e não deixa para os próximos esses bens naturais que Deus nos deu, né? E quantas nascentes de rios não foram secadas, né? Foram desviadas, mas desvia de uma forma que lá na frente seca, sem cuidado, sem nada, por ganância. E hoje sentimos essa falta. Podemos ter racionamento de energia? Sim, é claro que pode acontecer. Precisamos da água. Aí, São Pedro resolve fechar um pouquinho a torneira, todos nós ficamos aperreados, né? Então temos que saber usar tudo, tem que ser usado com consciência. Quantas terras não ficaram inférteis por causa de queimadas? Quantas árvores não cortadas desnecessariamente também? Não virou tudo um campo e depois vira um deserto? Força do homem. Né? Porque quando a natureza põe a sua mão, ela destrói, mas ela renasce. Agora, quando o homem põe, é difícil. Bom, meus amigos, por essa semana é só. Foi um prazer inenarrável reencontrar a todos. Prazer inenarrável de recebê-los em minha casa e ter a oportunidade de adentrar ao lar de cada um de vocês. Nesse momento ainda não podemos nos dar um abraço de forma presencial, mas fica aqui um beijo no coração de todos. Espero que tenham uma linda semana e possamos estar todos juntos novamente na próxima semana, continuando os nossos estudos. Fiquem com Deus, uma boa semana, obrigado pela paciência. Não deixem de assistir o vídeo que eu vou postar, que foi postado no dia 6/9 pelo Sr. Freitas. Fiquem com Deus, tchau.